eu quero refletir sobre um texto que vira e mexe, eu falo sobre ele aqui, eu até coloquei ali rapidamente, a minha amiga Vânia está aí tá dando uma olhada aí, qualquer problema, aí você interage com o pessoal aí, Vânia. Eu coloquei o tema aí da nossa mensagem, é como você interpreta a sua história, né? E eu queria puxar um texto muito conhecido de todos nós, só que eu quero ler a versão do que foi escrito em Mateus e a versão de como foi narrado por Lucas. Então, primeiro a gente vai ler em Mateus 6, o versículo 22 e o 23, e depois eu vou convidar vocês para a gente pular lá para Lucas, no capítulo 11, e a gente vai ler o versículo 34, 35 e 36. Então, primeiro, em Mateus 6, versos 22 e 23, ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora, olha como é que Lucas descreve isso daqui. Isso, agora Lucas 11, versículo 34. E é importante a gente fazer isso para que a gente não fique preso à letra, mas que a gente entenda o espírito do que está sendo proposto aqui. Lucas 11, versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Paizinho querido, Deus de amor, nós lhe pedimos a tua inspiração e a tua graça, e que tu fale aos nossos corações, edificando o nosso espírito para a vida, conforme o espírito do teu Evangelho. É o que lhe pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Como você interpreta a sua própria história? Como você faz a leitura da sua própria história? Trevas e luz, eles recaem no modo como a gente interpreta aquilo que nós estamos vivendo. Nós somos rodeados por uma cadeia ininterrupta de acontecimentos, de vivências, e que, dependendo do modo como a gente lida com esses acontecimentos, eles se transformam em experiências. Experiências que vão, consequentemente, produzir significados para a maneira como a gente vai construir uma leitura sobre a nossa própria história. Existem muitos obstáculos naquilo que leva a gente a uma tradução enfermiça da nossa própria história, que é a comparação com a história do outro, que é ter a história da família como o principal balizamento de interpretação, ter as próprias sensações e se resumindo nelas como sendo o principal referencial de tradução da sua própria história.
Ora, isso me remete, por exemplo, para a intervenção de Jesus, que veio trazer um novo olhar para um tipo de vivência que até então era sempre experimentado com desespero e como tragédia. A morte de Lázaro. Lázaro havia falecido e Jesus intencionalmente aguardou por 3 dias para chegar até o local, para que ali fosse manifesto a glória de Deus. Chegando lá no local, antes que ele conseguisse chegar até o ponto onde se encontrava a família de Lázaro e o corpo de Lázaro, ele foi interpelado pela presença de Maria, de Marta. Ele foi interpelado pela presença de Marta. E Marta chega até Jesus com desespero, com dor, porque o modo como ela interpretava era o seguinte: mestre, se tu estivesses aqui há algum tempo, há pouco tempo atrás, há 2 dias atrás, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus, ele traz uma outra visão. Ele traz um outro olhar para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aí volta a tradução de Marta novamente. E ela diz: eu sei, mestre, eu sei, que no último dia, sabe, ele joga coisa lá no último dia, todos hão de ressurgir. Mas é agora que o bicho está pegando aqui, né? E nisso, Jesus, na interação com ela, Marta chama sua irmã, vem Maria, e no que Maria se consterna aos pés de Jesus, todos ali, totalmente mobilizados e sensibilizados com a situação, aquilo toca o Espírito de Jesus e Jesus chora. E Jesus chora. E aí Jesus segue para até onde está o Lázaro e chega lá diante daquela tumba e ele faz uma oração proforme. Proforme porque aquela oração não era de Jesus para o Pai. Porque a sintonia era tão simbiótica de Jesus com o Pai, que ele mesmo disse: eu assim falo para que eles creiam. E aí ele diz: Lázaro, vem para fora. E a nossa história é visitada por uma experiência completamente por uma experiência graça completamente controversa em relação à nossa leitura relativa à história. Porque as nossas emoções e as nossas sensações, elas obedecem ao modo como a gente traduz a nossa história, ao modo como a gente lê e interpreta os acontecimentos. E é essa interação entre a minha leitura e o acontecimento que faz produzir as minhas experiências. E são as minhas experiências, o acúmulo delas, que vão dando um molde para a maneira como eu sinto e experimento a vida consequentemente. Portanto, esse evento de Lázaro, ele traz essa perspectiva da visitação de um olhar que transcende a presente ordem de coisas, onde ali no caso de Lázaro, precisou haver a realização literal do que Jesus dizia, para emprestar veracidade para o recurso simbólico
simbólico que Jesus estava oferecendo como maneira de a gente ler e interpretar a nossa realidade. Ler e interpretar a nossa realidade. A nossa realidade, ela é rodeada por aquilo que carece de uma leitura literal dos acontecimentos, porém, ela tem espaço, ela abre espaço para uma interpretação transpessoal, simbólica, de significados daquela vivência. E é aí que mora o X da questão. Porque boa parte da nossa autoestima, na verdade, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, a nossa motivação, tanto quanto o nosso desânimo, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa força, tudo isso está diretamente atrelado ao modo como a gente traduz a realidade ao nosso redor. Traduz o nosso significado pessoal de ser e estar na vida. E nesse trecho que nós lemos, tanto no modo como foi colocado em Mateus, quanto no modo como foi descrito em Lucas, eu acho interessante a colocação de Jesus, que admite a possibilidade de que a luz que está em nós seja vivenciada e interpretada como trevas. E quando assim acontece, quão grandes trevas serão? Porque não que de fato sejam, mas o modo como você lida com isso faz as trevas surgirem. Se a gente for dar uma roupagem mais psicologizada, trazendo para a abordagem de Jung, a gente entraria fácil no conceito de sombra. O que é sombra? Eu vou trocar só o termo que Jesus usou de trevas para a gente botar essa palavra sombra. Sombra, em Jung, é aquilo que me constitui, é aquilo que me habita, é aquilo que me pertence. Mas por alguma razão, seja por vergonha, medo ou culpa, eu nego aquilo, eu não aceito aquilo, eu não admito aquilo. Então eu passo sistematicamente a negar aquilo, ou a me depreciar em função daquilo. Só que uma coisa muito intrigante que eu gostaria de chamar a atenção é que, por muitas vezes, na sombra que nós mesmos formamos na nossa personalidade, pela maneira como a gente traduz o todo da nossa vida e de quem a gente é, habitam talentos, habitam virtudes, habitam, agora eu vou tirar a conotação moral de atribuição de valor e vou colocar algo mais neutro, habitam características que de uma certa forma te tornam singular em relação ao todo. Mas aí vem a pergunta: quem é que nesse mundo suporta o fato de carregar alguma singularidade? Nesse mundo, a nossa carência por ser reconhecido é tão grande que os traços que caracterizam a nossa singularidade são vividos com angústia, pelo simples fato de a gente não encontrar ressonância na vida de ninguém. É por isso que, por exemplo, quando as redes sociais iniciaram aquelas salas de bate-papo com temas, vamos dizer assim, atípicos, onde só aqueles que de alguma forma se relacionam com aquilo acabam interagindo dentro do grupo, serve como uma espécie de consolo coletivo, porque você vê para o lado de fora que existem muitas pessoas que caminham naquela mesma direção. Ou você já não parou para olhar para a sua própria história e às vezes já não se afligiu tremendamente por ter se sentido tão
sozinho num determinado desafio, num determinado dilema, que pelo menos as suas próprias sensações te comunicavam de que você poderia ser a única pessoa que estava vivenciando esse tipo de coisa. Num mundo que já carrega tantos anos de história e de existência, dificilmente a gente vai estar inaugurando alguma coisa, né? Mas pelo menos em termos de sensações, olhando para o lado, para aqueles que convivem com a gente, tendo aquela impressão de que, poxa, a vida do meu lado parece que caminha tão normal e eu fico aqui preso dentro dessa situação onde parece que certas coisas só acontecem comigo. Existe uma dificuldade muito grande de a gente admitir, reconhecer e integrar a nossa singularidade. Aquilo que, sendo constatado na nossa trajetória, não tem uma ressonância imediata como exemplo em relação ao que acontece com os outros à sua volta. Isso geralmente é convertido em trevas dentro da gente. Porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, porque a gente não sabe emprestar uma narrativa para essa história. É o que eu já ouvi assim, mas Felipe, como é que eu vou contar isso? Como é que eu vou contar isso? Eu tive, e agora vai ficar aí em cadeia nacional para todo mundo, quem quiser assistir, mas eu já tive um drama dessa natureza com a minha sexualidade. Eu vivi dentro da igreja evangélica, tentando oferecer o meu melhor e sempre muito intenso naquilo em que eu me entregava, naquilo em que eu exercia. Só que só tinha uma coisa, e todos nós sabemos, que não era bem-vindo ali dentro, que tinha a ver com relação às questões da vivência da sexualidade. E na maneira como eu passei a lidar com essa realidade, foi da maneira tão radical quanto tudo em mim era radical. Inclusive a entrega. Só que como eu não tinha um esclarecimento de como lidar com o desejo, então eu o reprimia. E uma vez que eu o reprimia, o desejo reprimido se acumulava e depois prorrompia na força de uma compulsividade que vira e mexe eu pegava as irmãzinhas lá da igreja. Pois é, a gente não entra nem em detalhe para preservar as irmãzinhas da igreja, entendeu? Mas eu não... Enfim, eu fui vítima disso daí. Isso me angustiava, porque como eu não conseguia exercer um controle sobre isso, eu comecei a relegar a minha sexualidade para a sombra e a interpretá-la como trevas, porque de alguma forma ela parece que boicotava o meu almejado sucesso ministerial. E aí as pessoas ficavam sabendo, frequentemente meus casos iam lá para público, então eu recebia as disciplinas, né, de ter que ficar tantos meses fora do banco, fora do púlpito, e eu ia e eu frequentava, porque aí meu juiz interno chegava com os 4 cavaleiros do Apocalipse junto, ele falava, tu fez, então agora tu vai aturar essa jossa aí. E eu ia lá com a cara estalando de vergonha, mas eu ia porque eu tinha que curar sem vergonhice na marra. Você entendeu? Até eu desenvolver o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo na minha área sexual. Porque era algo que eu estava demonizando dentro de mim, enxergando como obstáculo para a realização espiritual. Eu queria viabilizar uma ideia de santidade que me levasse a prescindir de uma prerrogativa natural criada por Deus, mas por falta de entendimento, ao invés de eu integrar, de eu integrar aquilo no todo do que eu estava buscando ser, eu dividia. Eu diabolizava, eu esquizofrenizava e aquilo voltava sobre mim cada vez com mais força. Mas por quê? Porque com os subsídios teóricos, interpretativos, de entendimento
que aquela teologia rasa na qual eu pertencia me emprestava para eu ler, possuía recursos parcos demais para eu conseguir integrar aquilo, integrar essa realidade, criar uma narrativa sobre mim mesmo e que me permitisse me harmonizar com a minha própria sexualidade na viabilização de uma santidade integral que não precisasse fazer exclusões, sobretudo de prerrogativas naturais da nossa alma, em favor de um personagem idealizado que se trata muito mais daquilo que os outros gostariam que a gente fosse do que daquilo que a gente realmente é. Portanto, a grande pergunta que eu faço aqui é: qual é a narrativa que você tem da sua história? Porque eu creio, com o meu coração, que quanto mais o Evangelho entra, é assimilado e aprofundado dentro da gente, mais a gente vai sendo habilitado com uma narrativa simbólica coerente, de maneira a não deixar nenhuma trevas na nossa história, nenhuma sombra na nossa história. Ao estilo do que Jesus estava falando aqui em Lucas 11, quando ele diz aqui: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Traduzindo isso aqui para o espírito do que nós estamos abordando, quanto mais você não tiver nenhum trecho da sua história do qual se recriminar, do qual se envergonhar, do qual temer, mas quanto mais você for pelo Evangelho, com equilíbrio, com autenticidade, com honestidade, com inteligência, com a sabedoria do Evangelho, tiver um olhar que sabiamente possa te harmonizar com as suas experiências. Sim, experiências de abuso. Experiências de abuso. São muitas vivências extremamente controversas que, pelo modo como elas são lidas e interpretadas, elas precisam ser relegadas para a sombra, para as trevas, porque a gente não consegue produzir uma tradução que encaixe aquela vivência no todo de quem você é, sem que aquilo de repente não vire uma espécie de ponto de vergonha, de defasagem, de constrangimento. Mas aí vem Jesus e ele diz lá para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida dos significados, das narrativas. Ora, a gente às vezes diz, agora trazendo um outro aspecto, se, poxa, Felipe, eu às vezes me sinto tão desanimado para fazer coisas básicas do dia a dia. Coisas que, inclusive, eu considero boas. Eu, assim, conscientemente, eu considero... eu sei que elas são saudáveis, eu sei que elas são apropriadas. Como é que eu resgato como é que eu produzo esse ânimo? O segredo vai estar sempre no olhar. Sempre no olhar. Pergunte-se sempre qual é a sua narrativa acerca daquilo ao qual você se encontra profundamente desanimado. E às vezes você vai ver que a sua narrativa é que
Para você estar em tal lugar, você tem que ser obrigado a estar lá. Você vai ficar preso. Olha, a própria narrativa da pessoa carrega os verbos e os adjetivos que, no encadeamento da ideia, vão produzir efeitos necessariamente negativos em como as sensações vão se comportar. Vou me sentir preso, vou cumprir uma obrigação, vou ficar sem tempo para, toda vez, é que eu quero chamar para vocês a consciência sobre como a gente narra as nossas vivências. Como a gente constrói um olhar sobre a nossa história. Porque é essa narrativa que vai produzir efeitos no modo como a gente sente, no modo como a gente percebe e incidir diretamente na nossa autoestima, no nosso amor próprio. Trabalhando no consultório, eu viro praticamente um retradutor de experiências. Pessoas me chegam lá o tempo todo apenas com a versão de Marta. Morreu, tu não estás aqui. E a perspectiva de esperança é algo sempre intangível. Eu sei que no último dia eles vão ressuscitar. Tem gente que no Evangelho lida com a esperança assim, como algo assim, não palpável, intangível, inalcançável. Não, eu creio que Cristo vive, né? Um Cristo etéreo, simbólico, um Cristo distante. Porque toda leitura objetiva, real, concreta, que ela faz da realidade imediata, está sujeito a um literalismo tendencioso e negativo. Portanto, eu gostaria de provocá-los a uma interpretação simbólica que me permita transcender a mera literalidade dos eventos e parar para pensar se aquilo que te tornou supostamente um desafortunado cósmico por ter vivido o que você viveu no passado não é justamente o que te faz especial, dependendo do modo como você interpreta aquilo. Porque foi a partir daquilo que você viveu é que lhe serão oferecidas ferramentas, não só para você se conhecer melhor, como para que inevitavelmente você possa ser luz para outras pessoas. E as vivências do que tinham tudo para te matar foi o que, com o tempo, foram produzindo uma vocação de ser em você. Olha como a gente lê. Olha como o modo como a gente constrói a narrativa, a gente descaracteriza o tudo daquilo, do modo como leva a gente para baixo e produz um sentido que harmoniza melhor as nossas experiências e as nossas vivências, produzindo os ânimos adequados para se viver, para se apostar, para botar o pé, para arriscar, para viver em fé, para viver em paz, para viver sem temores, para viver sem vergonhas, para viver sem sombras. Sem sombras. Porque no dia que o seu corpo for, que todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Eu creio que essa é a provocação do Evangelho. Até que parte da sua vida você permitiu o Evangelho ressignificar? Quais foram as experiências que você simplesmente trancou dentro de um porão obscuro aí dentro de você e você se estagnou numa interpretação literalista, na formação de compromisso com um ressentimento, com uma amargura, e dali você não permitiu mais nenhuma outra tradução que pudesse reverberar dentro de você um efeito de luz, de resplendor, de caminhar na luz. Porque
que a gente tem setores. Principalmente também, indo por um outro lado agora, quando a gente costuma ter uma relação conflituosa com o nosso próprio juízo interno, que parece traduzir todas as possíveis vivências do dia a dia como se fossem fardos, como se fossem obrigações, como se fossem necessidades. E aí até aquilo que supostamente iria nos relaxar acaba sendo vivenciado como um sobrepeso. Não porque de fato sobrepeso seja, mas porque tem a ver com o modo como você está narrando aquela experiência. Consequentemente, a sua alma vai se manifestar de maneira correlata. Portanto, eu queria chamar a atenção para o nosso olhar, porque é ele que diz respeito a quem de fato a gente é. E não desperdicemos, né, o baú infinito de significados e de entendimentos que nos possibilitam harmonizar, amarrar e integrar até as vivências mais controversas num todo integral que produza vida. Isso que você está dizendo aí, Felipe, quando a pessoa tem essa visão e consegue viver isso aí, é justamente o que fala em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam. Amém. Aí vem Abacuque teve essa compreensão. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado no campo, essa compreensão ela está presente. Quando o Evangelho ele entra no âmago do olhar, muito bem lembrado. Aí, esse que você já lembrou, eu vou deixar com você. Agora eu vou lá para 2 Coríntios 4. E como eu não me lembro literalmente o que está lá, eu quero ler. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 16. Ele vai dizer o porquê que ele não desanima. Por isso, não desanimamos. Agora, por quê? Desânimo é uma reação natural da alma, correto? Então, por que nós não desanimamos? Olha a narrativa de Paulo para um currículo de vivências que, do ponto de vista humano, literal, é algo insano. Mas olha a cadeia de significantes que Paulo utiliza para fazer a narrativa da própria história. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Que coisas que se veem são essas? São as nossas interpretações literais do que aconteceu. Por exemplo, o que está acontecendo, interpretação literal. Marcos estava aqui contando uma interpretação literal. Cara, um motoqueiro chegou no meu carro, bum, bateu no meu carro. Isso é uma interpretação literal. Agora, depois dessa experiência, quais são as outras perspectivas que a gente pode tirar disso? Quais são os outros significados? Mais do que o porquê. Para quê? Sabe, o que entrou em jogo aí? Quais foram os afetos que foram desencadeados? Olha a possibilidade de você sair do plano do que se vê e vai para o plano do que não se vê, do que está por trás, do espírito da coisa, do para quê. Entende? E as que não se veem são eternas.
É por isso que não desanimamos. Visão de esperança. É a visão de esperança, é a visão de cuidado, é a visão de que, independente do que te aconteça, nada muda o fato de que você é amado. Quando você carrega essa confiança em fé cravada no coração, o homem exterior se corrompe. Se corrompe, porque a gente não tem como deixar de se afetar com isso que acontece, mas por isso não desanimamos. O que eu estou falando aqui é dos efeitos na alma. Por isso não desanimamos. Porque eu não olho para a tumba e vejo um Lázaro morto. Eu olho para a tumba onde o corpo, onde o casulo do meu pai está, e eu creio que Cristo é a ressurreição e a vida. Isso muda tudo no modo como eu experimento essas vivências. Esse é o X da questão. Né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E a proposta do Evangelho é que, não havendo nenhuma parte em você que seja trevas, então você resplandecerá. Resplandecerá. Então o Evangelho ele é um convite para a gente integrar a nossa história no entendimento em fé de uma aceitação superior, unilateral, que te amou não pelo que você faz, ou fez, ou fará, ou deixará de fazer, mas que te amou por aquilo que você é antes que os seus ossos sequer fossem formados. Isso dá um senso de propriedade. O sujeito entra no inferno a pé, sem escudo, só com essa confiança assim. Quando isso começa a crescer dentro da gente, quando isso, até aqueles que crescem em demasia nessa confiança precisam de um espinho na carne para equilibrar a coisa, porque ela ganha vida própria. Ela ganha vida própria. Esse é um dunamis do Evangelho para todo aquele que crê. E esse é o convite, essa é a provocação. Mas que a gente nunca conseguirá se apropriar da maneira adequada enquanto os referenciais do nosso olhar, pelo menos os balizadores principais, for a nossa comparação com a vida do outro, for a nossa comparação com a cultura familiar, que a gente foi nascido e criado. Esses balizadores aí vão tornar o outro seu teto. Você só vai até onde o outro chegou, quando na verdade você carrega uma multiplicidade de potenciais e vivências que te tornam único. Esse é o brilho da coisa. Acho que no meio do caminho a gente perde um pouco essa essência, né? Porque como nós somos criados e somos a imagem e semelhança de Cristo, durante a nossa trajetória na vida a gente vai deixando essa semelhança fugir um pouco. E o que ele diz, que ele traz para a gente é justamente: resgata isso em vocês, porque vocês já nasceram com isso. Exatamente. É isso aí. É um resgate dessa glória. Dessa glória. Que é, infelizmente, interferida e prejudicada pelo modo como a gente baseia a nossa tradução, buscando referências em fontes onde a sede é sempre renovada. Não mata a sede. Ela é sempre renovada. Porque o verdadeiro saciamento da sede está aqui. Em todo aquele que crê. Né? Eu faço então o convite para que todos nós façamos uma releitura da nossa jornada, das nossas vivências, mudando o paradigma de interpretação dos acontecimentos literais para a produção de significados proveitosos conforme o Evangelho. Porque aquilo que aconteceu com você, que supostamente seria para te tornar um desfavorecido cósmico, foi
na verdade, justamente o que te torna uma pessoa singular, especial e com bom para a vida. Para a vida. Amém? Vamos orar um momento aqui, com a participação de todos aqui em oração. E depois o videozinho. Foi? Já foi? Concluiu? E depois o videozinho ali, se Deus quiser, no nosso equipamento. Isso, lá no YouTube. Isso. Tchauzinho, pessoal. Aí. Isso, gente. Tudo de bom. Graças a Deus.